A Bárbara tá falando aqui, ó, 10 anos do álbum Mundo a Descobrir esse ano. Podia rolar uma comemoração, um documentário, sei lá. E vou fazer o questionamento sobre isso, já que ela comentou. Existe algum plano de algum projeto comemorativo, não necessariamente esse ano, porque a gente ainda tá nessa pandemia e tudo mais, mas algo futuro? Então, eu já falei isso uma vez, acho que na live que a gente fez ano passado, eu falei que no começo de 2010, no começo de 2020, ali em janeiro, fevereiro, antes do Covid chegar aqui no Brasil, a gente estava se reunindo, eu, Caio, Dedé e Gabriel, para planejar alguma coisa. E a ideia era fazer alguns shows para comemorar qualquer coisa que fosse e tal. O Gabriel estava vindo para o Brasil, e aí chegou o coronavírus e a coisa ficou para depois, assim. A gente não voltou a falar sobre isso explicitamente, assim. Então eu não posso falar por todo mundo, né? A live é comigo, não é com a banda. Eu tenho vontade, eu acho que os outros também não têm nada contra, pelo menos. Pode ser que um tenha mais vontade do que o outro e tal, mas assim, eu tenho certeza que o Scratch ocupa um lugar no coração de cada um de nós quatro, isso é fato. Eu também arriscaria dizer que cada um também sente falta de alguma coisa, sabe? Pô, fazer show é muito bom, sabe? Tá em cima do palco com aquela galera cantando as músicas, isso é um privilégio. Como o Scratch parou sem brigas, sem desentendimento, muito pelo contrário. O Caio, meu filho é apaixonado pelo Caio, o Caio vem aqui em casa, a gente vai à praia junto, a gente viaja junto. Outro dia eu fui conhecer a casa nova da Dedé. Tem rolado, assim, eu posso falar, não sei se eu deveria, mas eu posso falar. A gente tem trocado algumas figurinhas, sabe? Tipo assim, eu ainda toco violão e às vezes pinto uma ideia de uma música, assim. E, sei lá, 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu guardava isso pra mim, sabe? E essa pandemia acabou trazendo um pouco essa interação online, né? E a gente começou a se encontrar online também, assim. Às vezes eu pego uma música aqui que eu tô fazendo, mando pro Gabriel, e aí o Gabriel lá na Alemanha fala, pô, maneiro, ouve isso aqui e tal. Aí, pô, tá de bobeira, tô. Aí a gente liga a câmera, às vezes, assim, no celular e começa a tocar violão um com o outro, assim, fazendo algumas coisas. Mas, assim, a gente não tá planejando nada. Essas músicas podem nunca virar nada, mas podem virar também, sabe? Dificilmente o Scratch vai voltar naquela pegada de, pô, vamos lançar um disco e sair fazendo turnê, assim, porque dava muito trabalho, assim, a gente suava muito pra fazer como a gente fazia, e hoje em dia eu acho que isso não tem mais espaço na vida de cada um de nós quatro, sabe? Mas, cara, eu acho que pós-vacina, motivos pra comemorar não faltam, né? Os discos vão estar fazendo aniversários, e não precisa de disco pra fazer aniversário, se a gente quiser fazer show, a gente faz, sabe? Então, assim, existia essa vontade, como eu falei, ali em janeiro, fevereiro de 2020. Eu acho que o mundo inteiro quer voltar a ir para shows, né? E não é diferente também voltar a fazer shows, sabe? Então, cara, não dá para prometer nada, porque eu não posso falar pela banda. Cara, eu acho que dá para pensar em alguma coisa lá para frente, sabe? Eu não diria que, pô, até porque a gente já fez isso uma vez, né? O Scratch parou em 2015 e em 2017 a gente fez 2 shows para comemorar o Grande Bola Azul. E foi muito legal, assim. A gente fez 2 shows, um no Rio e um em São Paulo, e os shows esgotaram, assim, 3, 4 horas, sabe? Coisa que nunca tinha acontecido com a banda quando a banda estava nativa. E foi muito gostoso tocar 2 anos depois, ensaiar e rever a galera, sabe? Ouvir as histórias, ver que a galera cresceu e tal. Eu acho totalmente plausível acontecer alguma coisa. Não posso prometer nada, assim, mas, assim, a gente mantém contato, a gente vem trocando algumas figurinhas, sabe? Então, é esperar, sabe, o momento certo, porque eu acho que o mais legal disso tudo é que a coisa não precisa ser, não, sabe, se acontecer vai ser super natural, sabe, não é por obrigação de, sei lá, ter um contrato que exige que a gente faça alguma coisa, é porque a gente ainda é amigo de fato, sabe, a gente ainda se vê, o Caio vem aqui em casa, a gente pega o violão, faz um som, sabe, às vezes alguém ouve uma música maneira e manda no grupo, que a gente ainda tem um grupo no WhatsApp, pô, ouve esse som, então, ainda, quando acontecer, que eu acho que pode, muito provavelmente pode acontecer, vai acontecer, aquele cara que não quer se comprometer com nada, né? Eu acho que vai ser super natural, sabe? E é isso que é o mais legal disso tudo, que agora o Scratch é uma coisa que ocupa esse lugar no nosso coração e quando a gente tiver a fim de reviver isso com os nossos fãs, a gente vai fazer isso e tenho certeza que vai ser muito legal. Diego, só para complementar um detalhe, se acontecer essa turnê, essa possível turnê, seria com a presença do Gabriel. O Gabriel mora na Alemanha, sacou? Isso torna a coisa toda um pouco mais difícil. Mas eu acharia mais legal, se fosse pra fazer um show do Scratch hoje, fazer com o Gabriel, sacou? Porque, sei lá, o Scratch tem 15 anos na ativa, foram não sei quantos anos foram de atividade, alguns dizem 13, alguns dizem 15, mas independente disso, 70% do Scratch na atividade foi com o Gabriel, sacou? Então, a gente lançou
4 produtos. Desses 4 produtos, o Gabriel participou de 3, sendo que o Boto Fé que ele não gravou, ele compôs pra gente também, sabe? Então eu não vejo por que não, sabe? Se a gente conseguir, quando isso acontecer, se o Gabriel tiver disposto a vir para o Rio, vir para o Brasil, ou tiver aqui, né, vai saber quando que isso vai acontecer e tal, eu acharia mais gostoso, sabe? Porque eu acho que muita gente, quando pensa no Scratch como nós 4, sabe? Porque o último capítulo da banda como trio foram, sei lá, 3 anos, 4 anos, e com o Gabriel foram 10 anos, sabe? Então, eu não vejo por que não ser com ele. Não dá para prometer, porque, sei lá, se a gente um dia falar, cara, vai ter um show que a gente quer muito fazer daqui a um mês, e o Gabriel não conseguir vir, a gente provavelmente faz sem ele também, ele vai entender, sabe? Mas eu acho que seria mais legal, assim, teria tudo a ver, sabe? Reviver a banda como a banda era, e a banda foi, na sua grande parte do tempo, um quarteto, né? Até mesmo se a gente fosse fazer um dia, sei lá, comemorar 10 anos do Boto Fé, eu acho que seria mais maneiro, até porque quando eu gravei o disco, eu gravei um monte de guitarra, né? Tem guitarra para tocar. Inclusive, quando a gente fez o show de 2017, a gente fez um show em São Paulo e um show no Rio. O show em São Paulo, o Gabriel não conseguiu ir, se eu não me engano, por questões de logística. E a gente chamou o Cadu, que já estava acostumado a fazer alguns shows com os Scratch. E aí o show do Rio, a gente botou o Gabriel e o Cadu. Parecia o Foo Fighters, assim. Motivo não tinha, né? Porque para ser o Foo Fighters, a gente tem que comer muito arroz com feijão, mas tinha guitarra pra cacete, sabe? Então, assim, o negócio... Porque um show do Scratch hoje seria pra estar com os amigos de novo, sabe? O Gabriel ainda é muito nosso amigo e é dono de parte dessas músicas e dessa história também. Então, eu acho que seria assim. Se tudo der certo, quando acontecer, se os astros se alinharem, eu acho que é com ele, sim. E rapidinho, cara, essa pergunta nem tá na pauta, mas pegando o gancho. Esse show de 2017 no Rio de Janeiro foi no Circo Voador. Mas tem algum palco específico que vocês não tocaram e gostariam de tocar? Você, né, falando de você, ou que tenha tocado e queira tocar de novo, tenha muita vontade? Cara, acho que o Madison Square Garden... Cara, a gente deu sorte de ter tocado em grandes palcos. O Circo Voador é um deles, né? Pô, a vibe do circo é realmente indescritível, assim. O palco da Fundição é muito irado também aqui no Rio. Eu não sei, eu não conheço tantas casas, assim, fora do Rio que a gente não tocou. As que a gente tocou, o próprio Carioca Clube que a gente tocou em São Paulo foi muito maneiro. Pô, lá em Porto Alegre a gente tocava no Pepsi On Stage, que era enorme também, assim. A gente fez show com o Charlie Brown, show com o Marcelo D2. Então... Não sei, cara, assim, até no Rock in Rio, assim, pô, vou falar pra você, sei lá, palco principal do Rock in Rio, né, vai saber se um dia aí o Medina resolver fazer um dia de revival do Rio Core, assim, mas até lá na Cidade do Rock a gente tocou, cara, mas a gente não tocou no principal, a gente tocou num show do Red Hot Chili Peppers, que a gente tocou, que eram 2 palcos, teve Raimundos também, não me lembro o que mais que teve, Detonautas e tal. Mas óbvio, pô, tocar no Rock in Rio ia ser sinistro, no Sunset, sei lá, ou no palco principal mesmo. Lollapalooza a gente não tocou também, seria maneiro. Esses festivais são muito legais. A gente participou muito dos festivais no Sul, né, do Atlântida, Paluna a gente tocou também. Aqueles a Dedé, pô, a Dedé ia ser ótima pra responder isso, porque a Dedé conhece palco pra cacete, por causa da profissão dela hoje em dia, mas Ceará Music, essas coisas assim, a gente não tocou também, seria maneiro tocar. Mas o Planeta Atlântida foi muito maneiro, cara. As vezes que a gente tocou foram muito legais. A gente nunca tocou no palco principal, mas eu gostaria, se um dia for pra acontecer, sei lá, palco principal do Rock in Rio, bota aí. E, pô, fora do Brasil também é uma coisa que ia ser maneiro, né? Hoje em dia já é um pouco mais comum, né? Você vê umas bandas indo tocar em Portugal, você vê umas bandas indo tocar nos Estados Unidos, até no Japão os caras do 1120 foram tocar. E o Scratch nunca tocou oficialmente fora do Brasil. Isso ia ser maneiro também, tocar, pô, sei lá, na América do Sul, Argentina, alguma coisa assim, ia ser maneiraço tocar. Até tem alguns fãs, assim, de vez em quando a gente recebe umas mensagens em espanhol nas redes, assim, mas seria legal pra caramba tocar em Portugal, sei lá, na Alemanha, que tem um pouco de sintonia com a história da banda, assim, Estados Unidos, Austrália, tocar com os caras do Cat Empire lá, vai saber. No ano passado a gente viu aquela tendência das lives surgindo e o Scratch também fez uma live, né? Como foi essa experiência de fazer uma live no meio da pandemia? A live do ano passado, não me lembro qual foi o mês, mas foi assim, no momento que a pandemia estava pegando fogo, não que não esteja, né, ainda está, infelizmente, mas foi um momento assim que a gente sentiu que faria bem para, sei lá, que a gente poderia fazer um bem, assim, né? A gente poderia distrair a galera por um tempo, trazendo umas músicas, né, que a galera
curte, que remetem, que trazem boas lembranças, assim. A gente achou oportuno, a gente se falava normalmente, e a gente resolveu fazer aquela live. Depois daquela nossa live, muitas pessoas estavam fazendo lives, tipo, juntando as bandas, juntando os integrantes, sabe? Mas a gente fez uma live assim, como a gente tá aqui agora, cada um no seu canto, e foi, pô, totalmente sem preparo, assim, não tinha... depois tiveram várias marcas patrocinando lives, né, que significava também que elas estavam trazendo estrutura para algumas lives, e a nossa live foi assim, cara, que nem eu tô aqui agora, liguei meu computador, botei o fone de ouvido, Caio dele, o Dedé dela, muita gente reclamou na época, assim, da qualidade do som, e do fato da gente estar separado, mas a gente queria respeitar o isolamento social e mostrar que a gente estava levando a sério. E até hoje, assim, cara, eu falei, o Caio vem aqui em casa de vez em quando, mas é assim, pô, cara, como é que tá aí? Tá com algum sintoma, tá? Você quer aí, porra, chega aí, fica com a janela aberta e tal, e aí fica meio escaldado, assim. Então, ano passado, quando a gente resolveu fazer, não passou pela nossa cabeça nos juntarmos para fazer. Então, a gente fez como um agrado para as pessoas, porque, pô, tava todo mundo pirando na batatinha, ainda tem muita gente pirando na batatinha, assim, o psicológico, todo mundo tá muito ferrado, né, eu acho. Foi uma maneira que a gente encontrou de fazer um agrado, né, de trazer uma distração. Eu lembro que muita gente não curtiu o fato da gente estar separado, muita gente reclamou do som e tal, mas, pô, não era uma live patrocinada pela cervejaria e com aparelhagem e tal, assim. E depois pipocaram muitas lives, assim. Eu acho que hoje em dia fazer mais uma, assim, pô, se o Scratch estivesse na ativa, talvez até seria uma forma de dar uma continuidade a algum trabalho, divulgar alguma coisa, sabe? Mas a gente não tá na ativa, sabe? Então eu acho que fazer uma live agora não faz muito sentido, não. Eu acho mais legal esperar tudo isso passar e aí, quando for para fazer alguma coisa vera mesmo, sabe? A nossa live a gente já fez e é isso.